Olá pessoal, aqui é o Nur, diretor de operações da Nomad, e nesse vídeo é a terceira aula de como bater as suas metas por 12 meses consecutivos. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a abordagem, sobre o primeiro contato com o cliente, o que é preciso ser feito e como fazer isso, né? Na aula anterior, só para dar uma apanhada aqui geral, no início da aula anterior, a gente falou sobre isso, só que de uma maneira bem por cima, a gente não se aprofundou nesse assunto. Então agora, nesse vídeo, eu vou me aprofundar um pouco mais, tá? No primeiro contato, quais são os 3 principais pontos de um primeiro contato? Você primeiro tem que analisar o seu cliente, depois você vai iniciar a abordagem e depois você vai criar um diálogo. Então, antes de qualquer coisa, tá? Você precisa conhecer você mesmo e conhecer pelo menos um pouco o seu cliente. Então, você faça primeiro uma análise inicial. Mas antes de você fazer uma análise inicial do seu cliente, saiba você quem você é. Se você é uma pessoa introvertida ou se você é uma pessoa extrovertida. Por que você precisa ter consciência disso? Porque não adianta nada você ser uma pessoa introvertida e querer se tornar extrovertido durante um atendimento. Por quê? Porque você não vai estar sendo você durante esse atendimento. E é muito importante que você seja você durante o seu atendimento, que você não tente forçar nada. Você precisa ser você mesmo durante o seu atendimento. Então, se você é uma pessoa introvertida, não se preocupa, porque você pode vender bem igual. Quem vende bem ou quem vende mal, o que vai ditar isso não é se você é uma pessoa introvertida ou se você é uma pessoa extrovertida, tá? Então, ok, você sabe se você é uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida, e independente do resultado, você vai agir como você se sente confortável, tá? Sendo de maneira extrovertida ou de maneira introvertida. E no primeiro contato, você tem que tentar identificar isso também, tá? A pessoa está chegando, tenta identificar se ela é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida. Quando você chegar e abordar ela, você vai identificar isso, tá? Lembrando que ninguém é 100% introvertido, ninguém é 100% extrovertido. A gente é os dois, mas você vai analisar as características na hora de você estar fazendo o atendimento. Fica atento a isso, porque assim você vai saber qual o melhor caminho que você vai tomar, como que você vai falar com a pessoa, tá? Qual é o próximo passo? Você chegar na pessoa, né? Antes de você chegar na pessoa, você olha para ela, identifica as características dela. Se é uma pessoa que está vindo cheia de tatuagens, se é uma pessoa que não tem tatuagens. Então, se é uma pessoa que tem tatuagens, você pode falar sobre tatuagens com ela. Provavelmente é uma pessoa que vai gostar de simbologia ou coisas do tipo. Então, já é uma dica para você. Se você vê ela chegando com tatuagens cheias de símbolos, é porque é uma pessoa que dá valor aos símbolos dos produtos. Então, você vai falar um pouco mais sobre os símbolos, você vai dar um pouco mais de atenção aos símbolos quando você for conversar com ela. Por exemplo, se a pessoa está vindo, ela está com um relógio Invicta dourado no pulso, você entende que os itens que provavelmente ela vai querer são peças douradas, correntes e coisas do tipo. Então, se a pessoa está chegando e você identifica o gosto dela, você começa apresentando o que você sabe que ela vai gostar. Se a pessoa chegou lá com um Invicta dourado grandão no pulso, você não vai levar ela para os colares de pedra, por exemplo, a não ser que ele chegue perguntando por isso. Mas se ele só chegar olhando, provavelmente ele vai olhar as correntes, as pulseiras. Você apresenta primeiro isso. Isso não significa que você não vai apresentar o restante, mas você vai dar prioridade para o que você já identificou. Então, você vai captar o conhecimento e vai usar o conhecimento que você captou durante o atendimento. Conforme você for captando, você vai mudando a direção do seu atendimento, tá? O atendimento ele não é uma regra, não existe uma regra de fatos a serem percorridos. Você tem que se adaptar com cada necessidade e com cada personalidade dos seus clientes, tá?
Então, vender, atender o público é um pouco complexo justamente por conta disso, porque cada pessoa que você vai atender vai ser uma pessoa diferente, vai ter características diferentes, vai ter gostos diferentes, então você tem que identificar e saber lidar com essas variáveis. E o cliente introvertido, por exemplo, é aquela pessoa que chega, não fala muito, você fala com ela, ela vai te responder, pá, mas não é aquela pessoa que vem e se abre fácil, uma pessoa um pouco mais fechada. Então você mantém um pouco mais o espaço entre você e a pessoa, nunca invada o espaço do seu cliente, tá? Se você se aproximou dele e você viu que ele deu um passo para trás ou algo do tipo, ou recolheu os braços ou qualquer sinal não verbal de que você está invadindo o espaço dele, você toma cuidado com isso, dá um passo para trás, não faz ele dar mais um passo, tá? Eles geralmente se contagiam com o ambiente. Então, mesmo que esse cliente às vezes ele esteja um pouco mal-humorado, se você criar um ambiente alegre, ele vai se contagiar com mais facilidade do que aquele cliente extrovertido que chega mal-humorado, e se você tentar fazer ele mudar o humor dele vai ser um pouco mais difícil, porque é uma pessoa com uma personalidade bem forte. E aí, nesses casos, vocês não vão tentar mudar o humor dele, vocês vão manter o espaço. Mas se você vê que é uma pessoa de poucas palavras, ela está ali, você pode tentar sempre dentro dos seus limites, tá? Esse tipo de gente que vai falar menos, geralmente, eles vão prestar muita atenção no que vocês estão falando. Uma pessoa mais analítica, tá? E ela vai pensar mais antes de falar. Ela vai ser um pouco... Geralmente, tá? É uma regra para todo mundo. Mas geralmente ela vai pensar um pouco mais antes de te falar uma coisa. Então, ela também vai provavelmente encontrar com mais facilidade os erros quando você falar com ela, se você cometer algum erro. E elas costumam gostar menos de conversas superficiais. Por exemplo, de você chegar e perguntar, pegar e falar sobre o clima, por exemplo, uma conversa superficial. Talvez não seja uma boa opção você falar sobre o clima com essa pessoa de poucas palavras, porque você vai puxar o assunto e ela não vai dar continuidade no assunto. Ela vai falar, é verdade, pronto, acabou, e vai criar um clima chato. Então, não puxe assuntos superficiais com essas pessoas de poucas palavras, porque provavelmente você não vai conseguir dar continuidade numa conversa usando esse tipo de assunto, tá? Nesses casos, busca entender o que ela gosta ou coisas do tipo, mas não tenta tanto assim conversas superficiais. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é para vocês terem um conhecimento prévio, tá? Não significa que todas as pessoas que vocês chegarem que são de poucas palavras não vão dar continuidade no assunto superficial. Isso não é uma regra para todo mundo, mas isso é como geralmente acontece. Com a minha experiência, eu já reparei que geralmente acontece dessa forma, tá? Isso não é uma regra para todos. Às vezes a pessoa ela chega ali com poucas palavras e se você falar sobre o clima, ela vai continuar conversando com você e vocês vão desenrolar uma conversa superficial. Agora, na maioria das vezes isso não dá muito certo, mas vocês vão testando. O que eu vou falar aqui para vocês, nada do que eu estou falando aqui é para vocês seguirem 100% à risca. Vocês vão testar e vão se adaptando conforme as coisas forem dando certo com um cliente ou com outro, tá? Vocês precisam ter tato. Quando vocês lidam com pessoas, vocês precisam ter tato, tá? E tem também o cliente que ele é mais extrovertido. Esse cliente, ele costuma ditar o humor do ambiente. Como assim? Se tá um clima agradável no ambiente e essa pessoa está mal-humorada, ela chega mal-humorada, geralmente ela deixa o ambiente um pouco tenso, tá? Ou se o ambiente está normal e essa pessoa está alegre e essa pessoa chega no quiosque, ela deixa um ambiente bem alegre, porque ela transparece bastante o que ela está sentindo,
Então ela contagia bastante o ambiente. Geralmente esse é o cliente que fala muito, que ele vai chegar, vai conversar, você vai conversar, ele vai falar, vai puxar assunto, vai perguntar sobre você, ele vai falar bastante, ele fala por impulso. E nesses clientes, aí costuma dar certo você falar sobre coisas aleatórias. Você pode falar sobre o clima, que provavelmente essa pessoa vai estar disposta a conversar sobre o clima com você. E, no geral, são mais fáceis de conversar, elas levam mais as coisas na brincadeira, tendem a agir muito pela emoção. Então, nesses casos, você vai fazer muita diferença se você realmente, por exemplo, se ela experimentou alguma coisa e se você realmente achou bonito aquilo ali na pessoa, dá um elogio para essa pessoa, porque vai ter um significado para ela, você elogiar ela. Ela vai levar mais isso em consideração, isso vai motivar mais essa pessoa do que uma pessoa introvertida, por exemplo. Tá? Isso não significa que você não vai elogiar uma pessoa introvertida, se você gostar da peça. É muito importante que vocês sejam sinceros. Tá? Regra número 1 no atendimento ao cliente: sinceridade. Nunca mintam no atendimento. Não importa se isso vai custar a venda de vocês ou se a verdade não for algo tão agradável. Vocês não devem mentir nos atendimentos. Então, mas vocês também não devem impor o gosto de vocês sobre o gosto dos outros. Então, se a pessoa gostou da peça e você não gostou, lembre-se de uma coisa também. Gosto é gosto. Se a pessoa está se sentindo bem, é o que importa. Então, se a pessoa chega, você viu que ela está se sentindo bem com aquele acessório, tá? E ela te pergunta, o que você achou? Tá? E você não gostou muito, mas é aquilo. O seu gosto é um e o gosto da pessoa é outra. Você viu que ela gostou? Ao invés de você mentir falando, não, eu achei bonito, sendo que você não achou, se você fizer isso, isso vai transparecer, tá? Então, se você não achou bonito, mas você viu que a pessoa gostou, o que importa, na verdade, é se ela gostou. Se ela não gostou e você achou bonito, não tenta empurrar para ela também, porque o que importa, no final das contas, é ela gostar. E se ela gostou e você não achou tão bonito, você fala, você gostou? Você achou que ficou legal? E a pessoa vai falar, eu achei, sei lá o que. Então pronto, é o que importa. Pronto, você não mentiu e você também não desincentivou ela, você incentivou ela a agir conforme os seus próprios gostos, que é a nossa intenção. É que o cliente haja conforme os seus próprios valores, conforme os seus próprios gostos, não importando o que os outros acham sobre isso. Porque o que a gente quer vender não é só um acessório, a gente quer vender algo que faça a pessoa se sentir bem com ela mesma. Então, se ela gosta de usar aquela corrente fininha, usa a corrente fininha. Se ela gosta de usar uma corrente grossona, que se dane o que os outros estão pensando. A nossa intenção não é agradar os outros, a nossa intenção é fazer com que os clientes se sintam bem com eles mesmos, que eles se sintam bem usando o que eles gostam, o que eles acham que é legal, tá? Então tenham sempre isso em mente na hora de fazer o atendimento de vocês. E o terceiro ponto seria o cliente mal-humorado, tá? Acontece de chegar a pessoa, ela está muito mal-humorada, então estejam preparados para isso, estejam preparados para lidar com esse tipo de cliente e tenham a consciência de que ele não gosta de estar mal-humorado. Se ele torna o clima desagradável, para ele também está sendo desagradável. Então, se você fechar a cara e embarcar naquela energia, a energia vai ficar desagradável. Então, como que você deve agir? Você deve agir, você deve contagiar o ambiente. Isso não significa que a pessoa está mal-humorada e você ficar sorrindo para ela. Não, também não. Mas assim, você não absorva a carga negativa. Simplesmente haja de maneira positiva, sempre com educação, mantendo o espaço. Tá? Você não pode invadir o espaço da pessoa também, mas sempre haja com muita educação, respeito. E se você for capaz de tirar um sorriso dessa pessoa,
Se você for capaz de fazer isso, você vai ganhar o seu atendimento. Se você não conseguir fazer isso, tudo bem. Mas se você conseguir, ótimo, você ganhou o seu atendimento tirando um sorriso dessa pessoa. Tá? Então, resumo da análise do cliente. Você vai analisar o seu cliente para você decidir como que você vai se comunicar com esse cliente. Então, esse é o primeiro passo. Antes de você falar o oi, você vai analisar o seu cliente para você decidir como que você vai abordar o seu cliente. Ok, agora você inicia a abordagem do seu cliente. Tá? Quando você iniciar a abordagem do seu cliente, não façam o que a maioria dos vendedores fazem. Geralmente a gente chega numa loja, aí o vendedor vem e fala para você: olá, posso te ajudar? Aí você fala: não, obrigado, tô só dando uma olhadinha. Aí a pessoa pega e fala para você: ah, tá bom, fica à vontade. Aí ela pega e fica te olhando, você fica olhando ela, aí você tenta ver os produtos, mas você se sente incomodado porque tem um vendedor parado olhando para você com os braços cruzados. Aí ele tenta disfarçar, mas ele continua ali sem jeito e aquilo cria um clima desagradável. Não sejam esse vendedor. Por favor, não sejam esse vendedor. Tá? A gente não gosta de ser atendido por esse tipo de vendedor, então não seremos esse tipo de vendedor. Tá? Vamos ser o vendedor que a gente gostaria que nos atendesse. Tá? Lembrando que o vendedor que a gente gostaria que nos atendesse não é o vendedor que vai nos deixar quieto e não vai nos auxiliar. O vendedor que eu gostaria que me atendesse é um vendedor que me dê a atenção sem me pressionar para comprar. Porque eu vou me sentir confortável, ele vai sanar todas as minhas dúvidas. É um vendedor que vai me ensinar sobre o que eu estou vendo e não vai me pressionar. Ele pode até me incentivar a levar aquilo, explicar o porquê, quais os benefícios de eu levar aquilo, porque eu sei que é o trabalho dele, tudo bem. Eu não vou me incomodar com um vendedor que me ensina sobre o produto e tenta me incentivar. Mas o que vai me incomodar é se eu falar não e ele insistir. Então tenham como regra para vocês: não é não. Se o cliente falou não, você não insiste, tá? Não é não. Se o cliente falou talvez, tá? Você não vai insistir também. Você pode incentivar, mas insistir não. Você vai incentivar usando um argumento, tá? Se ele for plausível. Você pode incentivar usando um argumento plausível quando a resposta é não sei, talvez, acho que eu vou deixar para depois. Isso daí não é um não. Mas se a pessoa falou não, acabou, não é não, aquilo é regra, você não vai insistir nisso, não fica batendo no martelo. Se a pessoa falou não, você aceita o não da pessoa. Porém, o que você faz? Evita receber um não. Porque depois que você recebeu um não, já era, você não reverte aquela situação. Não, é uma regra. Pronto. Então, como que você vai abordar o seu cliente? O cliente chegou na loja, saiba gesticular, saiba usar o tom de voz. Por exemplo, se o cliente chega e eu falo: olá, boa tarde, com o braço cruzado, não fica legal. Eu não estou sendo convidativo. Se eu pego e falo, boto o braço para trás, olá, boa tarde, não estou sendo convidativo, eu estou encarando a pessoa, isso não é legal. Agora, se eu estou com meus braços soltos e falo: olá, boa tarde, tudo bom? Percebe como a minha voz ela tá falando de maneira cantada? Você fala mais cantado, você desce um pouco o timbre da tua voz para você tornar a voz mais agradável, mais delicada, mais atrativa, mais convidativa. E você vai gesticular com as suas mãos com leveza. Você não vai braço cruzado, você não vai se fechar. Isso daqui você está se fechando para a pessoa. Você vai se abrir para a pessoa. Você falar: olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Vocês vão usar a mão de vocês para gesticular, para informar que a pessoa está sendo bem-vinda. Se chega um alienígena para vocês e ele fica assim, de cara fechada e olhando para vocês, vocês entendem que ele não está aberto à conversa com você, por mais que ele não seja um ser terrestre, não importa. Se chegar um alemão, um
chinês, um japonês, para vocês e ficar assim, vocês já vão entender com a linguagem não verbal que vocês não são bem-vindos. Da mesma forma, se ele chegar e falar para você um monte de palavra que você não entendeu nada, mas ele está falando sorrindo, com um tom de voz cantado e está dando boas-vindas para vocês com as mãos, ele pega e faz esse gesto com leveza, falando qualquer palavra com um tom de voz calmo e cantado, não importa se você entendeu as palavras que ele falou, você entende que você está sendo bem-vindo, que você está sendo bem recebido. Então, o tom de voz e os gestos que a gente faz fazem parte da abordagem. Se você ignorar isso e focar só nas palavras que você vai usar, não importa as palavras que você vai usar. Bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? Não importa o que você fala para uma pessoa. O que realmente importa é como ela vai se sentir com o que você falou. O que você falou, exatamente as palavras que você falou, não fazem tanta diferença. O que realmente vai fazer diferença é como você vai fazer a pessoa se sentir com o que você está falando para ela, tá? Eu vou cortar esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. E vou dar continuidade no próximo vídeo. Não, se bem que ele já está aqui, eu vou terminar esse daqui e vou concluir com outro vídeo. Bom, então como que vocês vão abordar o cliente de vocês? Olá, boa tarde. Vocês estão procurando alguma coisa ou estão só dando uma olhadinha e conhecendo a nossa loja? Dessa forma, você está perguntando para a pessoa e a resposta da pessoa não vai ser não. Você não está dando oportunidade para um não. Você está perguntando para ela se ela está procurando alguma coisa ou se ela está só dando uma olhadinha. Independente da resposta que ela for te dar, você já vai ter uma continuidade para aquilo. Você já vai saber como continuar a conversa. Você não vai encerrar a conversa ali. Por quê? Porque, estou procurando alguma coisa. Estou procurando um escapulário para dar de presente para o meu irmão. Ok, você vai procurar um escapulário para essa pessoa. Você vai no objetivo dela e ajudar essa pessoa. Não, eu estou só dando uma olhadinha. Ok, também. Se a pessoa está só dando uma olhadinha é porque ela está conhecendo o que ela está vendo e ainda não conhece. Então, o que você faz? Você apresenta para ela. Se ela está olhando, você ajuda ela a olhar e a entender o que ela está olhando. Então, é assim que funciona. Sejam atenciosos, não sejam insistentes, não sejam chatos, sejam atenciosos e demonstrem que vocês estão ali para ajudar a pessoa e que mesmo se ela não comprar, tudo bem, a atitude dela, a presença dela é bem-vinda, independente dela comprar ou não. Transpareçam isso para o cliente de vocês. Então, ao invés de você falar, fica à vontade, fala sem compromisso. Demonstra para ela que ela não tem compromisso de comprar alguma coisa com a gente. Ela pode sim só pegar, olhar, experimentar, vestir, gostou, não importa. O que importa é ela ir ali e ver o que ela acha daquilo. Esse é o grande X da questão. Se ela gostar, ela vai levar. Se não, tudo bem também. Deixem a pessoa ficar verdadeiramente à vontade. Então fala, tudo bem, sem compromisso. Apresenta o quiosque para a pessoa. Tá? Nesse momento, se a pessoa está só dando uma olhadinha, você vai apresentar a loja para a pessoa. Você vai falar sobre o que você vende. Se a pessoa parou ali na seção das peças de aço e essa conversa aconteceu na frente das peças de aço, ela está olhando para as peças de aço, explica sobre o que ela está vendo. Estou só dando uma olhadinha, tudo bem, eu vou te apresentar a nossa loja. Então, sem nenhum compromisso. Você fala que ela não tem nenhum compromisso, tá? E que você vai estar apresentando a loja para ela. Se a pessoa quiser ficar sozinha, ela vai se manifestar e vai falar, não, tudo bem, qualquer coisa eu te chamo. Aí, ok, você deixa a pessoa. Se ela não falar isso, é porque ela quer uma atenção. Ela vai gostar de você dar uma atenção para ela sem compromisso. Ninguém quer uma atenção com compromisso de ter que comprar. Mas sem o compromisso de ter que comprar, todo mundo quer. A maioria das pessoas querem essa atenção. Então, você vai dar a devida atenção e vai falar, essas peças aqui são de aço. Você vai explicar o valor das peças.
você vai falar sobre as garantias, você vai falar sobre os materiais que a gente trabalha, sobre o nosso programa de fidelidade, por exemplo, que você vai apresentar como um programa de vantagens, vai explicar para ela que com 55 pontos ela já começa a conseguir descontos na loja, começa a conseguir fazer o primeiro resgate de prêmios dela, e que R$1 equivale a 1 ponto, e que ela consegue fazer 45 pontos sem comprar nada, só se cadastrando e respondendo a pesquisa de satisfação. Então, quando você explica isso para ela logo no primeiro contato, você já está demonstrando todos os valores da loja, você está mostrando o que você está apresentando o seu trabalho para a pessoa. E você já falou que é sem compromisso e ela está conhecendo o seu trabalho. Se ela gostar do seu trabalho, ela vai comprar. Se ela não gostar, ela não vai comprar. E às vezes ela vai gostar e não vai comprar na hora, vai comprar depois. E se ela comprar depois também não tem problema. O importante é você apresentar o que você trabalha para ela. Tá? E agora, junto a isso, você vai demonstrar autoridade. Você vai falar sobre os detalhes técnicos das peças. Você vai falar sobre a ideia de que a gente acredita que as pessoas devem usar os acessórios de acordo com seus próprios gostos e valores. Você vai demonstrar confiança e fluência no que você fala, não gagueje. Se você ficar gaguejando na hora de falar, você vai passar a impressão de que você não sabe o que você está fazendo. Tá? Quebre os paradigmas, que eu já falei sobre quebrar paradigmas no vídeo anterior. Então, quebre paradigmas e demonstre confiança no que você está falando. Então, a segunda parte, no início da abordagem, você tem a intenção de criar um clima agradável e confortável. E é dessa maneira que você vai criar um clima agradável e confortável, falando com um bom tom de voz, demonstrando que a pessoa é bem-vinda, deixando claro que ela não tem compromisso nenhum em comprar alguma coisa com a loja, que ela pode passar o tempo que ela quiser e que você está disposto a atender ela bem, independente dela comprar ou não, e que você vai ajudar ela a entender um pouco mais sobre o que ela está vendo. Todas essas coisas são importantes, você vai fazer a pessoa ter uma boa experiência. E hoje em dia a gente compra principalmente pela nossa experiência, tá? Vai ter outro vídeo que eu vou falar só sobre experiência de compras. Ele não vai ser um vídeo longo, eu vou falar, mas eu vou dedicar um tempo para a gente falar só sobre isso, porque vale muito a pena, tá? E o próximo passo é criar um diálogo, mas eu vou fazer um vídeo especial para criação de diálogo, porque senão esse daqui vai ficar muito longo, tá bom? Eu vou deixar na descrição sempre ao longo dos vídeos alguns livros de referências, que se vocês gostaram do que está sendo falado e vocês quiserem saber um pouco mais, vão lá e leiam os livros.